Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser por áudio, tá? Com imagem estática. Até porque, além de algumas coisas das coisas daqui de casa, ainda a memória do meu celular não tá me ajudando muito, tá? E vídeos filmados são mais pesados. Então, hoje eu vou tratar sobre a abordagem dada sobre o Dom Antônio de Costromayer com respeito ao comunismo. É um assunto muito pertinente, principalmente por conta de muitos tradicionalistas que, com o tempo fui vendo, eles erroneamente chegam a afirmar que o liberalismo é pior do que o comunismo. Então, meus amigos, isso não é verdadeiro. Razão por quê? Primeiramente, o liberalismo ele pode degenerar-se em comunismo, esse é fato. E, de fato, isso acontece. No entanto, os males que já estão em ato no comunismo ainda estão em potência no liberalismo. Além disso, devemos considerar também a falsidade da afirmação que o comunismo e o socialismo produzem mártires, enquanto que o liberalismo produz apóstatas. Isso é parcialmente verdadeiro na medida em que o socialismo e o comunismo também produzem apóstatas. Até porque a social-democracia que hoje está vigente na Europa é socialismo puro. E, ademais, nos regimes em que cujos povos viveram sob a bota comunista, lá também houve uma grande apostasia, uma gigantesca apostasia. Um exemplo, República Tcheca hoje possui 70% da sua população vivendo na irreligiosidade, eles são declarados irreligiosos, metade da população não acredita em Deus, e para completar, apenas 5% da população é católica e praticante. E a coisa vai ficar ainda pior se levarmos em consideração se eles são católicos em estado de graça ou não. Países como a Estônia, por exemplo, tem mais de 70% da população descrente em Deus, tá? E uma ínfima porcentagem é católica. E ainda tem, claro, nem preciso dizer de casos como a China, por exemplo, né? Que é um país completamente religioso. Acho que só 1% da população é católica. Então, é lorota essa afirmação de que o comunismo produz mártires e o liberalismo apóstata. É parcialmente verdadeiro apenas. E o que é parcialmente verdadeiro é inteiramente falso. Tá? Assim, antes que digam, né, que a China é um país originalmente pagão, é verdade. Mas para vocês verem que o comunismo faz até os pagãos apostatarem, né? E agora imagine numa religião como a católica, em que, ok, produziu mártires, mas quantos apóstatas por mártir? Aí tem que fazer as contas, correto? Então, é isso. O comunismo também produz apóstatas, e muitos apóstatas, tá? Ainda tem, claro, muita gente vai perguntar, se o comunismo é pior do que o liberalismo, tá? Eu reconheço que o liberalismo é condenado pela igreja, tá? Eu não sou liberal. Mas, vamos analisar o seguinte, se o liberalismo é pior do que o comunismo, se o comunismo é pior do que o liberalismo, por que o liberalismo tem mais condenações contra ele do que o comunismo? A resposta está no fato de que o liberalismo, ele, digamos assim, ele é mais complexo. Ele é muito mais mutável. Como dizem, né, uma palavra que usam muito aí, uma doutrina multifacetada. Tá?
Então é necessário que o magistério da igreja intervenha diversas vezes para condenar essa doutrina, porque ela é muito mais complexa. Enquanto que o socialismo é algo muito mais claro, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de fazer a leitura comentada da circular de 30 de agosto de 1971 do D. Antônio de Castro Maier, com respeito a esse ponto. Eu basear-me-ei no livro O Pensamento de D. Antônio de Castro Maier, que contém diversos textos selecionados entre 72 e 1989. Tá? É da editora Permanência, a edição é de 2010. E eu recomendo grandemente. Tá? É um livro que tem muitas lições, como essas que vou colocar aqui. Leiamos. Na atual conjuntura político-econômica marcada pela expectativa das eleições, a que tende a chamada abertura democrática e pela preocupante crise que afeta sensivelmente o equilíbrio do orçamento doméstico, chega-me o pedido de diocesanos para auxiliá-los como proceder, de acordo com a consciência católica, especialmente na opção política. Nesta circular, procuramos atender suscitamente a essa solicitação. Costuma-se distinguir ação política e ação político-partidária. Em outras palavras, é admissível uma participação do fiel na vida política do país sem que ele se engaje no determinado partido político. No Brasil, mesmo tivemos um excelente atuante há 50 anos, quando, por iniciativa do saudoso cardeal Dom Sebastião Leme da Silveira Sintra, se constituiu e agiu brilhantemente a Liga Eleitoral Católica. Criada para agir no campo político, não se filiava a nenhum dos partidos então vigentes no país. No entanto, todos os benefícios que na Constituição de 1934 atendiam às obrigações da consciência cristã foram frutos da atuação da Liga Eleitoral Católica, que levou a constituinte deputados cuja cultura e eficiência impuseram-nos aos seus colegas. Também não se pode levar a abstenção político-partidária ao ponto de manter uma atitude de indiferença com relação a todos os partidos, pois há agremiações católicas que mereceram explícita censura da Igreja, como o Partido Comunista, objeto e quem o favorece, da reprovação e penas do Decreto do Santo Ofício de 28 de junho de 1949. A razão de semelhante posição assumida pela Igreja em matéria política está na possibilidade de uma divergência na organização e condução da coisa pública. Respeitados os princípios imprescritíveis do direito natural e revelado. Eis que a Igreja só condena um partido político quando sua ideologia e estatutos afirmam e propugnam algo contra a doutrina revelada ou as exigências da moral e dos direitos naturais. É o caso do PT, é o caso do PSOL, é o caso do PDT, é o caso de todos os partidos de esquerda, né? E muitos de direita também. É neste contexto eclesiástico que julgamos oportuna uma advertência sobre o socialismo. Com efeito, é ele hoje, por muitos, apontado como única alternativa válida contra o totalitarismo comunista. Julgando impossível obter-se a justiça social num regime capitalista, esquecendo a estruturação orgânica preconizada por Pio XI para uma cidade justa e cristã, ver 40º ano, há mesmo entre os fiéis pessoas categorizadas que não duvidam de preconizar o socialismo como meio senão único
o mais apto para implantar no mundo uma sociedade cristã e justa. Então, meus amigos, sobre o capitalismo, é bom lembrar que muitos clérigos sempre entenderam o capitalismo dentro da semântica marxista, né, que entende como um sistema de exploração. Eu já escrevi um artigo sobre o capitalismo e gravei um vídeo que é uma leitura comentada desse mesmo artigo, que deixarei na descrição deste vídeo, tá? Os partidários desta opinião fixam-se quase exclusivamente no aspecto econômico do socialismo, ou seja, propriedade coletiva como mais adequada, ou talvez a única adequada, para manter o princípio de que as riquezas naturais são patrimônio comum de todos os homens, e para assegurar, em consequência, o equilíbrio na justa distribuição dos bens materiais. Esta opção é pela propriedade coletiva, não nas mãos do Estado, o que na prática coincidiria com o comunismo, e sim como patrimônio de pequenos grupos, como famílias, as cooperativas, as empresas autogestionadas, os sindicatos, o que não admite a propriedade individual pessoal dos meios de produção. Por mais atraente que possa ser tal concepção, no mundo trabalhado pelo espírito de subversão, contra a autoridade e hierarquias sociais, devemos, não obstante, alertar-vos, caríssimos diocesanos, pois semelhante programa não se ajusta à doutrina da Igreja, não é católico. Já Pio XI, na encíclica 40º ano, em que especifica a distinção entre o comunismo e o socialismo, observa que, abre aspas, socialismo religioso, socialismo católico são contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Na ordem econômica, o Papa reivindica a legitimidade do direito de propriedade pessoal e individual, como postulado da dignidade humana. Detinha-se mais longamente na exposição da oposição radical entre o socialismo e o catolicismo, oriunda da própria filosofia, em que se inspira e que constitui a alma vivificante do socialismo. Esse o motivo por que, fazia o Papa, deve o fiel rejeitar o socialismo mesmo quando se aproxima da verdade e da justiça pregadas pela Igreja. Abre aspas, pois ele concebe a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã, fecha aspas. Isso está na mesma encíclica. Pio XII, por sua vez, na locução Catholic Tag de Viena, realizada em 14 de setembro de 1952, declara que no socialismo, abre aspas, só sobram os mais altos valores da dignidade da família e a salvação eterna das almas. Fecha aspas. Repitamos esta última afirmação para que se fixe bem em nossas mentes. O socialismo leva à perdição das almas. Em outras palavras, opõe-se diametralmente à finalidade da Igreja, que foi fundada para a salvação eterna das almas. Agora, a parte que diz que é impossível o socialismo católico. É, pois, em nome da religião, ratione peccati, segundo a expressão consagrada, e que a Igreja, e nós com ela, repudiamos o socialismo e esse regime político-econômico-social. Salientamos brevemente de onde procede esta oposição visceral entre a visão cristã e a concepção socialista da sociedade. Deus criou todas as coisas para a sua glória e seu serviço. Tudo quanto há na terra apela para Deus Criador e, naturalmente, tende para a glorificação de Deus, pois todo efeito proclama o vigor e sabedoria de sua causa. Os céus narram a glória de Deus, canta o salmista. Celi e narranti gloriam Dei, Salmo 18. E manifestam a glória de Deus pela sua unidade harmoniosa, não pela mera unidade, mas por uma justaposição amorfa, como seria um montão de areia. E sim por uma unidade harmoniosa, ou seja, um todo gozando de perfeita unidade.
mas composto de várias partes desiguais entre si, porém relacionadas uma com as outras, no entrosamento no qual elas se completam para formar um todo único. Esse todo dá vida e esplendor a cada uma das partes, precisamente porque nele estas ocupam seu lugar próprio, determinado pela natureza de cada qual. Em outras palavras, o universo, apesar de sua diversidade e abundância de elementos, dá glória a Deus único e verdadeiro, pela harmonia existente entre esses elementos. É nessa unidade do cosmos que, a um tempo, reflete a unidade de Deus e sua inesgotável onipotência. Se do mundo irracional passarmos para a criatura mais perfeita que há na Terra, o homem, registramos a mesma exigência natural de uma unidade harmônica. Primeiramente, no próprio indivíduo, composto de alma e corpo, dotado de várias faculdades que lhe propiciam a vida especificamente humana e a aquisição do aperfeiçoamento próprio de sua natureza. Inteligência, vontade, sensibilidade. O dinamismo próprio dessas faculdades evidencia a mútua dependência e a harmonia hierárquica entre elas existente. A inteligência conhece a bondade das coisas. A vontade se move, aliciada pelo bem apresentado pela inteligência, e a sensibilidade dá calor e apaziguamento no bem apreendido pela vontade. Animal social, na definição de Aristóteles, o homem, por exigência de sua própria natureza, só se mantém, só vive, só se aperfeiçoa na convivência social. E a mesma exigência de vida social impõe a harmonia hierárquica entre os melhores. Com efeito, impõe-se ao homem a vida em sociedade, sobretudo pelas deficiências que os indivíduos precisam superar, e só pode fazer na vida em sociedade. Sem convivência social, é impossível o conveniente desenvolvimento dos conhecimentos humanos. Não se obtém os bens cuja posse dá ao apaziguamento eterno da alma, na fruição do bem adquirido. Por isso fez Deus os homens desiguais, para se integrarem numa unidade harmônica em que a caridade estreitasse os laços de união das várias classes sociais. Já São Paulo, através da analogia com o corpo humano, mostra que a imprescindível desigualdade dos elementos que integram o corpo social numa unidade harmônica. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Porém, Deus dispôs os membros, cada um deles, como quis, e os membros são muitos, mas um só corpo. Isso está na 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 14. E Pio XII, ao receber os fiéis na paróquia de São Marciano, lembra que, abre aspas, pretender a igualdade absoluta de todos é o mesmo que pretender dar idênticas funções a membros diversos do mesmo organismo. Leão XIII, na Encyclica Novarum, sintetiza em poucas palavras a mesma doutrina. Abre aspas. O primeiro princípio a pôr em evidência é que o homem deve aceitar com paciência a sua condição. É impossível que na sociedade civil todos sejam elevados ao mesmo nível. É, sem dúvida, isso que desejam os socialistas, mas, contra a natureza de todos os seus esforços são vãos, pois ela realmente que estabeleceu entre os homens diferenças tão múltiplas como profundas, diferenças de inteligência, de talento, de habilidade, de saúde, de forças, diferenças necessárias de onde nasce espontaneamente a desigualdade de condições. Essa desigualdade, por outro lado, reverte em proveito de todos, tanto da sociedade como dos indivíduos, porque a vida social requer um organismo muito variado e funções muito diversas. E o que leva precisamente os homens a partilharem essas funções é principalmente a diferença de suas respectivas condições. Fecha aspas. Só o registro da exigência
natural de uma unidade harmônica na vida social mostra que esta é a vontade de Deus, Criador do homem e da sociedade. Contrariá-la é empenhar-se por destruir uma vida divina. De onde um movimento ou partido político que consigne no seu programa o nivelamento de qualquer hierarquia, uma equiparação absoluta entre todos sob pretexto de não violar a igualdade social, é um movimento, um partido, que por sua natureza e atividade sociopolítica visa destruir a obra de Deus. Mais do que anticristão, é ímpio. Não pode constituir-se alternativa válida contra as injustiças do regime capitalista. É muito interessante até aqui. Como nós vemos, realmente o Dom Antônio Castro Mayer, ele era um anticapitalista bem radical. Também tivemos o Dom Geraldo de Proença e Sigot, que era mais radical ainda. No entanto, como bem sabemos, né? Principalmente depois que o Dom Sigot ele cedeu às novidades do Vaticano II, principalmente as inovações litúrgicas, ele também cedeu às pressões dos milicos do regime militar, né? Esse regime amaldiçoado, né, que o Brasil teve, que muito pessoal da direita, né, simpatizante dos milicos, eles falam, né, obrigado militares por impedirem o Brasil de se transformar numa Cuba. Só que, meus amigos, se hoje existe possibilidade real do Brasil se transformar em uma Cuba, é graças a esses malditos militares que não combateram o comunismo como devia combater. Eles deixaram livres todos os cabeças mesmo. Eles permitiram todo tipo de corrupção moral. Foram eles que legalizaram o divórcio. Foram eles que implementaram a reforma agrária. Eles que aumentaram a dívida do Brasil grandemente. Tá? Esse modelo ridículo, esse modelo nefasto, desenvolvimentista, keynesiano e outras coisas mais. A estatização dos militares foi num nível quase bolchevique, tá? Se tem um regime, se teve uma fase do Brasil que eu odeio do fundo do meu coração, depois dos meus estudos, claro, porque eu não vivi essa época, foi o período do regime militar, tá? É detestável, absolutamente detestável o que eles fizeram. Vamos continuar. Há ainda outra consideração que nos mostra como somente uma sociedade hierarquizada dá a Deus a glória que lhe é devida. Ou, em outros termos, leva os homens à contemplação do mistério altíssimo do Senhor. Deus, com efeito, é a unidade mais perfeita que supera tudo quanto de esplêndido que se possa imaginar, na mais excelente e fúlgida unidade. Ora, essa unidade sabemos pela revelação, por isso que é inefavelmente una, verifica na sua essência uma trindade de pessoas realmente distintas, entre si hierarquizadas, pois nelas a primeira é o Padre, a segunda o Filho e a terceira o Espírito Santo. O Padre não é o Filho nem o Espírito Santo. É, porém, incompreensível sem o Filho e sem o Espírito Santo, uma vez que os relativos postulam mutuamente. O Padre eterno pede o Filho eterno, e o Padre eterno com o Filho eterno são incompreensíveis sem o amor mútuo vigente entre eles. Como em Deus não há acidente, esse amor mútuo é a terceira pessoa divina, o Espírito Santo. De onde que a sociedade espelhe, como deve, embora palidamente, a realidade divina, de que procede como criatura, precisa despertar em nossas almas a hierarquia vigente entre o Padre, o Filho e o Espírito Santo. Eis que, sem a desigualdade social, não relacione uma harmonia hierárquica as várias classes sociais,
não pode a sociedade auxiliar-nos na contemplação e no louvor da Santíssima Verdade, cuja glória, no entanto, é a razão de ser de nossa existência. É bom lembrar aqui que ele não está dizendo que o Filho e o Espírito Santo sejam inferiores ao Pai. O que está sendo colocado aqui, tá? É que o Pai é o princípio do Filho e do Espírito Santo. E que o Espírito Santo é a processão dos dois, tá? Que essa hierarquia ela não é exatamente metafísica, digamos assim, né? Até porque ele deixa bem claro, em Deus não há acidente, né? Logo, não há partes inferiores e partes superiores. Continuando. Eis, caríssimos cooperadores e amados filhos, os princípios que devem orientar a vossa opção em matéria político, econômico-social. Há nesse campo larga margem para as preferências pessoais. Há, no entanto, pontos que vindicam a consciência, porque impostos pela lei natural e amorosa providência divina. Está, nesse caso, o socialismo, cujo igualitarismo se opõe diametralmente ao desígnio de Deus sobre a estrutura da sociedade e a consequente vida, melhor atividade dos elementos sociais. Uma última advertência, sugerida pela crescente laicização da sociedade. Pio XII considerava singularmente pernicioso os filmes honestos e dignos de apresentação da vida conjugal, mas que exibem toda a trama da vida humana como se Deus não existisse. Para o Papa, tais filmes envolvem uma subliminar e muito eficaz propaganda do ateísmo. O alijamento de Deus em família e em sociedade, a negação de sua soberania sobre famílias e a mesma sociedade, implícita naquele alijamento, termina impondo-se insensivelmente. No mesmo sentido, comenta-se que Lenin achava que a luta de classes é muito mais eficaz na implementação do ateísmo do que muitos discursos contra a existência de Deus. Assim, a adesão ao socialismo e a sua propaganda destila imperceptivelmente na alma uma mentalidade naturalista, expressão dolorosa do profundo ateísmo, no qual a sociedade de hoje vai se mergulhando em ritmo acelerado. Julgamos oportuno trazer aqui as reflexões que o missionário apostólico, o padre Júlio Maria, o padre Júlio Maria de Lambert, né? É um padre belga que veio ao Brasil e trabalhou muito no combate ao protestantismo. Sobre a realidade social do começo desse século, abre aspas para o padre. A verdade não é mais uma base que possa apoiar deveres ou justificar sacrifícios. A religião, para grande número de almas dedicadas, é flor muito formosa, mas é uma flor. E para o extraordinário número de imaginações, é quimera brilhante, mas é uma quimera. As almas não têm mais o entusiasmo da vida, a intrepidez da verdade, a coragem da convicção, a virilidade da inteligência. Tolerante, sim, a civilização contemporânea. Porém, ela, como que um panteão colossal abrigando todos os deuses, todas as verdades, como todos os erros. Daí o fenômeno, cuja fórmula ficou dada na expressão torpor das consciências, a expressão exata e bem significativa para quem analisa as almas de nossa época. Não há mais sarcasmos nem zombarias contra o cristianismo, como em certas épocas, mas há mais impropérios e invectivas contra as crenças religiosas, como noutras eras. Não há mais, em geral, ódio sanguinário e declarado contra Jesus Cristo e sua igreja. O que há, então? Uma vida sem Deus, sem nenhuma preocupação dele, nem dos grandes problemas humanos que lhe dizem respeito. Uma vida sem nenhum atrativo pelo sobrenatural, sem temor do inferno e até mesmo sem desejo do céu. Sem desejo do céu? Sim.
A alma, onde a consciência, por entorpecida, não tem a preocupação da vida futura, é uma desgraça, não só para o homem, como para a sociedade. Para o homem, porque, se o seu destino está limitado pela cova, ela é mais infeliz do que o bruto. E tudo o que a filosofia e a religião prometem à alma, formada à imagem e semelhança do infinito, não é mais que uma ironia para a sociedade, porque se a vida é mais um fenômeno terrestre e transitório, o homem tem o direito de exigir a felicidade nesse mundo, onde a desigualdade das condições fica sendo uma injustiça e um direito, a reivindicação, até mesmo pelas armas, de um quinhão que dê venturas igual para todos. Essa está na Segunda Vinda de Jesus Cristo, da revista Ao Luzeiro. Fecha aspas aqui para o padre Júlio Maria. Quisemos apresentar-vos, prezados diocesanos, este quadro, porque pinta com as cores vivas o estado a que a sociedade civil é levada pelo socialismo. Finalizemos dizendo que a maior e a mais eficaz arma de que dispomos para vencer a luta contra o socialismo e os outros erros socioeconômicos é a oração aliada à penitência, à mortificação. Sirvamo-nos desta arma, especialmente do Santo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria, que tem vencido tantas batalhas na Santa Igreja. Com bênçãos cordiais, Campos, 30 de agosto de 1901. Antônio, Bispo de Campos. Então, meus amigos, esta é a circular publicada pelo grande bispo Dom Antônio de Castro Maier, tá? Esse bispo que defendeu a tradição, defendeu a fé católica como ninguém. Na minha opinião, é o maior bispo que a igreja teve, que a igreja católica teve no Brasil no século XX, e de grande importância. Esse livro ainda tem outros textos, tá? Que ele trata sobre a democracia. Claro que ele não trata a democracia da maneira como eu trato, né? Mas ele tem opiniões muito interessantes. Tem um texto, né, do monitor campista sobre a reforma agrária, em que ele mostra, né, os erros do senhor cardeal Loscheider, que ele disse que a tradição cristã nunca defendeu o direito de propriedade privada como um direito absoluto e intocável, coisa que é uma mentira muito grande, né? Ele que foi um grande defensor da maldita reforma agrária. É um livro que eu recomendo, tá? Se vocês quiserem, eu trago mais textos como esse para o canal, lendo e comentando com vocês. E por hoje é só. Fique com Deus. Aliás, me considere me seguir nas redes sociais, contribuir para o canal. E fique com Deus e até um próximo vídeo.